ó senhor Manuel, corre tesouro ao peito, quando sai cá fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já não sei mais. De agora e de outrora, uma produção NEFUP. Ao longo do projeto As Contradanças e Quadrilhas enquanto Património Cultural e Material da região do Odriense, que o NEFUP tem vindo a desenvolver, temos contado com a colaboração técnica de Vasco André dos Santos, Mário Cardoso e Cristóvão Costa. Completamente desconhecedores da realidade cultural e patrimonial da região do Douro Verde, o processo de recolha, registro e edição multimédia do trabalho desenvolvido fê-los envolverem-se no projeto de uma forma mais interventiva, através da produção de um documentário intitulado Quem Manda Sou Eu, que já teve antestreia em Sinfãs, mas viu a estreia adiada para a primavera de 2021 no Porto, devido à pandemia. Vasco André dos Santos, técnico de luz, som e efeitos cênicos pela Academia Contemporânea do Espetáculo e com o curso de realização da Restart, Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias, é o realizador do documentário e explica-nos como nasceu o seu interesse por este projeto. Toda a minha vida eu vivi na cidade. Eu cresci numa família numerosa e também cresci no campo, com tradições, obviamente que não se assemelham-se, mas não têm uma relação direta, mas também tinha esta ligação aos cantares e às danças e aquele momento, se calhar no meu caso era uma tradição mais familiar de se dançar enquanto se apanhava as batatas, enquanto se ia apanhar o milho, nós chamávamos-lhe apanhar o milho. Então, logo numa primeira fase até de relação com o NEFUP, antes de chegarmos a esta relação com este projeto, havia uma familiaridade com as coisas e de repente chegar a um sítio em que tudo isso existe, mas coabita com essa tradição, existe uma presença muito maior da tradição e da vontade de perpetuar essas tradições, acaba por haver este choque cultural, porque principalmente eu, que apesar de ter crescido nesta família que tinha estes costumes mais tradicionais, e então eu acho que também de repente o facto de ter 22 anos, não sei se tem uma influência direta, mas a minha ideia do envelhecimento e ainda mais agravada esta questão da pandemia, ter a perspectiva de que estas coisas se vão perdendo, fez sentir em mim uma vontade de registar, de deixar isto para alguém. Acaba também por incentivar-me neste sentido de querer registar. A relevância do marcador e da efemeridade da sua arte para mandar a dança dão o título ao documentário Quem Manda Sou Eu. Vasco Santos explica-nos também a razão para a centralidade desta figura no seu filme. A figura mais importante das contradanças e das quadrilhas acaba por ser o mandador, porque é ele que coordena aquelas pessoas todas, não é? E depois não é só... É toda a gestão da voz, do mando e a forma que o mando vai ter implicação naquilo que as pessoas estão a fazer agora, e o mandador já está sempre à frente, até
Em muitos contextos informais, nota-se muito mais que às vezes eles estão a acabar um mando e o mandador já está pronto para o outro. Não é? A gente até às vezes pode dar uma primeira sensação de que o mandador é que está completamente descoordenado, mas na verdade ele já está muito mais à frente, porque ele já está à espera que os outros acabem para ele mandar o seguinte, para ele poder começar, para levar toda a gente atrás. Vasco André dos Santos relata as mudanças que, ao longo do projeto e da sua mudança de percepção relativamente ao património das contradanças e quadrilhas durienses, o foco do documentário foi sofrendo. Então, a ideia inicial era fazer algo que mostrasse a nossa evolução, a evolução do nosso projeto e a forma como o nosso projeto tinha uma interferência direta com aquilo que eles fazem. Mas eu fui percebendo que se calhar esse não seria o caminho mais interessante. Até se calhar poderia ser um caminho egoísta, porque nós estávamos já a registar e ainda colocar em cima a ideia de um registro sobre nós e sobre a nossa experiência não me parecia correto. Comecei a ter mesmo essa sensação de egoísmo e mesmo a sensação de que necessidade terá o nosso documentário se for desta forma em prol daquilo que eles fazem, ou seja, de que forma é que este filme iria contribuir para esta... De que forma é que este documentário iria contribuir para se continuar a divulgar as contradanças e quadrilhas. E então aí a ideia mutou-se para a ideia de road trip, ou seja, mais de se mostrar as terras e as danças, mas fomos aqui e vimos isto, fomos acolá e vimos outra coisa, mas de alguma forma existe uma ligação e de alguma forma o filme acaba por ter um bocadinho disso, mas não é, a ideia final acabou por não ser essa. Depois, com isto da pandemia e depois de tanto tempo a ver o mesmo material, até porque eu passei muito tempo a vê-lo, porque ele também foi para a plataforma digital, para o site, então percebi que podia usar as histórias das pessoas, as semelhanças, as diferenças e construir de alguma forma uma narrativa que pudesse apresentar alguém como eu, que nunca tinha tido contacto qualquer com aquelas danças, com aquelas tradições e até mesmo com aquelas terras, pudesse olhar para aquilo e, no mínimo, ter vontade de descobrir. Quanto mais não seja só a cidade ou só a aldeia ou o que for. Porque quando alguém for lá, de alguma forma vai-se confrontar, eu não queria dizer com outra realidade, mas acaba por ser outra realidade. Mesmo logo o silêncio que se sente faz-nos logo sentir a música com outra intensidade. Mais do que registar, comecei a perceber que era isso, que eu queria de alguma forma trazer a essência daquelas gentes. E então comecei a pensar como é que eu poderia colocar no filme esta ideia da tradição, mas ao mesmo tempo fundi-la com a ideia da atualidade, de que isto não é uma coisa de há 100 anos. É uma coisa de agora, vive-se agora, faz-se agora e está vivo, não está esquecido. Então comecei a pensar, que depois acabou por ser o produto final, na forma como é que poderia fundir as histórias com as danças e aplicar-lhe o elemento antigo, que seria a ideia da Câmara Super 8. E pronto, acabou por ser essa fusão desses elementos, acabei por construir uma narrativa que de alguma forma apresenta o que é e vai, se calhar, tendo alguns elementos técnicos também, quando se fala da música, mas essencialmente era pegar nesta ideia de onde vem, de onde é que se diz que se vem, quem dança, porque é que dança e a importância que ela tem para o património cultural português. Então acho que o Quem Manda Sou Eu acaba por ser um objeto cinematográfico que resume isso. Em Quem Manda Sou Eu, um dos eventos do projeto, em que participantes de diferentes localidades se juntaram em Baião para partilharem as suas contradanças e quadrilhas e dançarem em conjunto,
ganha um grande destaque. Vasco Santos explica as suas razões para a relevância dada ao encontro e ao momento de dança em conjunto no final do mesmo. Usei as imagens do encontro como elos de ligação, porque tanto no projeto como no filme, esse seria o final, seria o culminar de uma série de meses a trabalhar, e da mesma forma que foi na realidade, não é? Também eu achei que faria sentido no filme. Mas no filme, para mim, até fazia mais sentido. Porquê? Porque era uma forma de ter toda a gente envolvida num único só momento. Então, usar como elo de ligação, eu podia estar a usar imagens do Rancho Folclórico e Etnográfico de Santa Maria de Cárcere e depois poder ter exatamente o momento deles, mas num encontro com pessoas de outros grupos. E também poder trazer esta ideia de que não é algo só dos grupos, é uma coisa partilhada, que seja de que grupo for, eles todos vivem aquilo e são capazes de dançar as danças todas uns dos outros. Então, meio que eu queria que, tanto da mesma forma que o projeto para mim culminou naquele momento, a parte do registro dos grupos, eu queria que o filme também, para o público, culminasse naquele momento quase apoteótico de termos 300 ou 400 pessoas a fazer uma contradança. Não sei se eu alguma vez durante o projeto pensei que fosse possível, porque ouvir as pessoas a falar, cada uma falava da sua experiência e de repente temos ali 300 pessoas com experiências diferentes e aquilo tudo culmina na dança. A dança acabou por juntar aquela gente toda. E eu acho que isso, pelo menos para mim, foi muito comovente depois de 9 ou 10 meses a filmar e a ver tantas coisas diferentes. E de repente temos tanta riqueza num pavilhão enorme e temos 300 pessoas a dançar. E então eu acho que foi muito gratificante aquele momento. Eu acho que eu nunca me vou esquecer da sensação que eu tive enquanto andava lá no meio a registar aquilo. Porque eu acho que é indescritível, principalmente no meu caso, eu não gosto de criar distanciamento. Se calhar, enquanto documentarista, deveria criar algum, até para nem interferir no meu trabalho. Mas é impossível, porque eu não consigo não envolver com aquilo. Porque que sentido faz para mim fazer um registro de uma coisa com a qual eu não me envolvo? Nenhum. Então eu senti que, por mais que me tivesse envolvido durante 9 meses, de repente estar ali naquele momento foi... Não sei, acho que é mesmo indescritível, porque é ver o culminar de muita coisa, de muitas viagens, de muitas conversas, de muitos registros. Então eu acho que não há muito que se possa dizer, porque só quem lá esteve eu acho que vai conseguir ter algum sentimento sobre aquele momento. Logo que seja possível, o documentário será apresentado no Porto, em Baião, no Marco de Canaveses, em Rezende e em Lisboa, numa estratégia de divulgação que inclui também a edição de um livro e de um CD de contradanças e quadrilhas. O realizador é perentório na afirmação dos seus objetivos para a exibição do filme e a discussão que possa gerar. O documentário acaba por ir por um caminho daquilo que foi dito mais vezes, não é? Ou seja, do que nos chegou maioritariamente, acabou por ser o ponto de partida e aquilo que nós assumimos, e que eu assumi, como a verdade. Que, na verdade, nós nem sabemos se é ou não é verdade. Então, eu acho que é muito interessante levantar essa questão, principalmente porque acentua esta ideia
de que nós queremos desconstruir, que é dos grupos folclóricos a dançarem sempre da mesma maneira, não é? Ou seja, esta perpetuação de quase do registro robótico, não é? De que agora é sempre igual. E então eu acho que o facto de vermos pessoas divergir sobre este tema poderá, de alguma forma, incentivá-los a fazer de outra forma, de uma forma mais espontânea e efêmera. Mas pronto, o filme também não pretende ser um objeto nem técnico, muito menos histórico. Eu acho que o filme acaba por ser um ponto de partida para apresentar esta tradição a alguém ou às pessoas que de alguma forma, mesmo sem ter qualquer relação com isto, possam se sentir cativadas a procurar e a experimentar. Pronto, em relação ao filme acaba... Em relação aos diferentes tipos de público, acho que é isso. Depois, onde é que eu gostava que o filme chegasse? Eu acho que, acima de tudo, e foi uma conversa que nós fomos tendo, eu gostava que mais pessoas pudessem olhar para isto. Obviamente que não vão ter o mesmo envolvimento que eu tive, que nós tivemos ao longo de 9 ou 10 meses envolvidos nisto, mais o tempo que se prolongou na construção do documentário e em mais uma série de registros, mas pelo menos que possam olhar, que possam conhecer e de alguma forma também contribuir para que as contradanças e quadrilhas possam tornar património imaterial e cultural da humanidade. Era isso, era porque toda essa história que aquilo carregue pudesse ser revisitada e olhada de uma nova perspectiva e pronto, e ser considerada efetivamente património imaterial e cultural da humanidade. Porque mesmo quando temos as quadras de improviso, lembro-me de uma em particular que é toda a moça que namora também dá o seu beijinho e toda a velha quando mija também dá o seu peidinho. De alguma forma, quando vamos resgatar esse lado mais espontâneo das contradanças e quadrilhas, isso tudo traz consigo a tradição e a história atrás. Ao embarcar neste projeto, Vasco André dos Santos contactou com uma realidade que não conhecia, o intrigou e lhe abre, agora, novos caminhos cinematográficos. Tendo em conta que foi o primeiro projeto em que eu estive tanto tempo envolvido nele, acho que vai ter sempre influência naquilo que eu vou produzir daqui para a frente. Obviamente que gostava muito de desenvolver mais trabalhos até no âmbito dos cantares, porque, não sei, aquele silêncio da serra remete-me muito para a ideia do que é que aquilo esconde. Porque a gente viu uma coisa, fomos lá, vimos as danças, mas e o resto? O que é que será, em termos tradicionais, o que é que estará ali escondido? Nós vemos que existem ali muitas histórias. E de que forma é que aquelas histórias vão influenciar as gerações vindouras. Então, acabei por ganhar um gosto a estes elementos mais rurais e estas histórias, porque, na verdade, nós todos viemos dali. Mesmo que já tínhamos nascido na cidade, a cidade, antes da cidade, era campo. Em algum momento teve que ser terra, não é? E a mim intriga-me essa ideia do que é que esconde aquela terra.
Quem Manda Sou Eu deverá estrear em março na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto. Foi de agora e de outrora uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, edição e som de Luís Monteiro, o realizador Vasco André dos Santos e a música, ainda em maquete, do CD de Contradanças e Quadrilhas a ser lançado pelo NEFUP em breve.